O sol do deserto queimava a pele como ferro em brasa. No vilarejo empoeirado, onde a poeira se arrastava entre as tábuas soltas do chão e os cães magros disputavam restos na beira da rua, algo mais pesado que o calor se acumulava, a expectativa. Homens de chapéu abaixado, mulheres de braços cruzados diante das portas, crianças espiando por trás das saias das mães, todos aguardavam o que estava prestes a acontecer. No centro da rua estreita, uma jovem era empurrada pelos sogros. A voz deles, carregada de desprezo, cortava o ar. Desonrou a família, desgraça para todos nós. O velho sogro, de olhar amargo e mãos calejadas, segurava uma navalha. Ao lado dele, a sogra mantinha a moça de pé, agarrando-lhe os ombros como se segurasse um fardo sujo. Não havia compaixão em nenhum dos dois. A jovem não dizia nada. O rosto dela estava banhado em lágrimas, o peito arfava como o de um pássaro preso. Tentava se soltar, mas era em vão. A cada movimento, o punho da sogra se fechava ainda mais forte em seu braço, como grilhões invisíveis. O narrador observava de longe, descrevendo a cena com um peso frio. Nada se ouvia além do resfolegar dos cavalos amarrados no batente da venda e o zumbido dos insetos. O vilarejo inteiro parecia ter parado. De repente, a lâmina brilhou sob o sol. A navalha roçou o couro cabeludo da jovem, arrancando-lhe os fios como se fosse uma sentença. Um murmúrio percorreu a pequena multidão. Não era piedade, era julgamento. Muitos desviaram o olhar, não por compaixão, mas porque a cena lhes lembrava que a vergonha também podia bater à porta de qualquer um. A cada passada da navalha, a moça soluçava mais alto. Os cabelos, antes longos, caíam em mechas escuras sobre a poeira. A sogra empurrava sua cabeça para a frente, como quem doma um animal rebelde. O narrador descreveu o silêncio que se fez, um silêncio denso, que parecia abafar o próprio vento. O vilarejo assistia, mas ninguém intervinha. Alguns cochichavam, outros apenas se encolhiam diante da brutalidade. No oeste, a vergonha tinha peso maior que a vida. Quando a última mecha caiu, restou apenas a cabeça raspada, o couro cabeludo pálido, marcado por pequenos cortes. A moça levou as mãos à cabeça, mas era inútil, nada podia cobrir a humilhação estampada diante de todos. Ela tentou correr, esconder-se, mas tropeçou. Caiu de joelhos na poeira, e os risos abafados de algumas crianças ecoaram no ar, como facas invisíveis. O narrador descreveu a cena como se fosse um quadro, a mulher ajoelhada, a poeira grudando no rosto molhado de lágrimas, os cabelos espalhados no chão como testemunhas mudas da crueldade. O sogro ergueu a voz uma última vez. Que todos vejam. Quem trai a honra da família não merece respeito nem teto. E então virou-lhe as costas. A sogra cuspiu ao lado e caminhou junto dele, sem olhar para trás. O silêncio que ficou foi pior que os gritos. As pessoas se dispersaram devagar, cada uma carregando no olhar um misto de medo e indiferença. Ninguém estendeu a mão, ninguém ofereceu água, ninguém ousou desafiar aquela sentença pública. A jovem permaneceu ajoelhada, tremendo, como se o chão fosse engoli-la. Tentou recolher os fios de cabelo, como se pudesse colar de volta a dignidade perdida, mas logo desistiu. As mãos se abriram, e as mechas se espalharam com o vento. Ela levantou o rosto por um instante, e o narrador descreveu a visão, olhos vermelhos, inchados, mas com um brilho de desespero que parecia clamar por um milagre. Contudo, ao seu redor, o vilarejo inteiro virava as costas. Portas se fechavam, janelas batiam, passos se afastavam. Sozinha. Desamparada. Uma sombra entre tantas outras na poeira do oeste. O narrador, frio, observou que não havia lugar mais cruel do que uma cidade pequena. Ali, cada olhar pesava, cada gesto condenava, e cada silêncio era uma sentença. A jovem agora não tinha marido que a defendesse, nem família que a amparasse. Restava apenas o estigma, uma cabeça raspada que falava mais alto que qualquer palavra. O sol começou a cair, tingindo o horizonte de vermelho. A rua ficou quase deserta, exceto pela figura frágil, ainda ajoelhada, como se a vergonha tivesse raízes presas em seu corpo. O vento levantava redemoinhos de poeira, cobrindo os cabelos espalhados pelo chão. A tensão pairava no ar como pólvora prestes a explodir. O narrador deixou a pergunta suspensa, sem resposta. O que seria dela agora, sozinha, marcada e rejeitada, com o peso da humilhação gravado não apenas na pele, mas na alma?
Do alpendre da venda, ele permanecia imóvel, apoiado no poste de madeira que rangia com o vento. O rancheiro tinha o olhar de quem já vira mais tragédias do que gostaria de lembrar. O chapéu lançava sombra sobre seu rosto, mas os olhos, frios e atentos, acompanhavam cada gesto na rua estreita. Não era homem de se meter em brigas alheias. Naquele vilarejo, a regra era simples: quem se metia onde não devia acabava pagando caro. E ainda assim, seus olhos não conseguiam se desviar da cena. A navalha brilhando ao sol. Os cabelos caindo em mechas grossas. O choro abafado da jovem. Por fora, o rancheiro parecia uma pedra. Ninguém adivinharia o que se passava dentro dele. Mas havia algo que doía, um incômodo silencioso que latejava no fundo da alma. Aquela humilhação pública não lhe era estranha. Em outro tempo, em outra terra, também haviam arrancado dele a dignidade. Recordou-se dos dias em que fora acusado injustamente, expulso de sua própria terra por homens que se diziam honrados. Lembrou-se de como perderá tudo, o lar, o gado, até o nome fora cuspido na lama. Carregava até hoje a marca daquela injustiça. Talvez por isso, cada lágrima da jovem lhe soasse como um eco de sua própria dor. Ele sabia quem eram os sogros dela. Gente poderosa no condado, donos de terras e de muitos amigos armados. Desafiá-los seria como cutucar cascavel com o dedo. Não era apenas arriscar a vida, mas a paz, se é que ainda existia alguma paz no coração de um homem como ele. Mesmo assim, não virou o rosto. Ficou ali, parado, como quem toma a decisão de assistir até o fim, mesmo sabendo que aquilo o arrastaria para dentro da tempestade. A rua foi se esvaziando aos poucos. Os cochichos se apagaram, as portas bateram, e restou apenas a figura da jovem, caída na poeira. O rancheiro, do alto do alpendre, respirava devagar. A cada expiração, parecia mais certo de que não poderia simplesmente montar em seu cavalo e ir embora. Ele tragou o silêncio do deserto, e sua mente voltou ao passado. Lembrou-se de sua esposa, há muitos anos, e da forma como a doença a levou sem piedade. Lembrou-se de segurar sua mão fria e de prometer a si mesmo que nunca mais sentiria a dor de proteger alguém, porque proteger significava perder. Desde então, vivia só, cercado de gado e do barulho do vento nas cercas. Mas agora, naquela poeira, havia algo diferente. Aquela jovem ajoelhada lembrava-lhe uma promessa não cumprida, a de que um homem ainda podia ser mais que sua própria amargura. A jovem ergueu o rosto, lentamente. Os olhos vermelhos dela cruzaram os dele, mesmo à distância. Não houve palavra, nem gesto. Mas naquele instante, algo passou entre os dois, um reconhecimento silencioso. Como se ela dissesse sem voz: "Eu sei que você viu." E como se ele respondesse sem mover os lábios: "Eu sei o que sente." O rancheiro desviou o olhar por um momento, não por vergonha, mas porque aquela conexão lhe pesava mais que o próprio rifle na cela. Quando voltou a encará-la, viu-a tentando juntar os fios de cabelo espalhados. Viu as mãos dela tremerem, o esforço inútil de recompor o que já estava perdido. Aquilo lhe apertou o peito. Ele sabia que ninguém mais a ajudaria. Ali, a vergonha era uma sentença que valia mais que lei escrita. E naquele lugar, ninguém ousaria desafiar a família que decretará tal castigo. Mas ele não era parte daquela cidade. Não devia nada a ninguém. E por isso mesmo, talvez fosse o único capaz de estender a mão. O rancheiro respirou fundo. Sabia que se desse um passo naquela direção, não haveria volta. Os sogros não perdoariam, os vizinhos não esqueceriam. Seria como reacender um duelo antigo, um duelo que o mundo pensava já enterrado. Ainda assim, sentiu dentro de si a decisão nascer. Não viera de um pensamento, nem de um cálculo frio. Foi algo mais simples, mais humano, a lembrança de sua própria dor, refletida na dela. E naquele instante, sem abrir a boca, ele já sabia o que faria. O sol já descia atrás das colinas, tingindo o céu de um vermelho pesado, quando a poeira da rua finalmente se acalmou. As portas estavam fechadas, as janelas semicerradas, e apenas o render distante de uma carroça quebrava o silêncio. O vilarejo parecia suspenso no tempo, como se guardasse um segredo sombrio. A jovem ainda permanecia caída na poeira, os joelhos marcados, o rosto inchado pelas lágrimas. Tentava juntar coragem para se levantar, mas cada tentativa falhava diante do peso da vergonha. Era como se a humilhação tivesse se cravado em seus ossos. Foi então que passos lentos ecoaram no chão de tábuas do alpendre da venda.
O rancheiro desceu, firme, mas sem pressa. As esporas tilintaram a cada movimento, um som que cortou o silêncio como faca. Não havia hesitação em seu caminhar. Ele atravessou a rua com a calma de quem já sabia o que fazer, mesmo que isso lhe custasse caro. Quando parou diante dela, a sombra do chapéu cobriu-lhe o rosto. Sua voz saiu baixa, grave e firme. Você vai comigo. A moça ergueu o rosto devagar, como se não tivesse entendido. O olhar dela era um misto de medo e incredulidade. Por que um homem, ainda mais um estranho, se importaria? Depois de tudo o que sofrerá, como acreditar que aquela ordem não escondia mais uma armadilha? Eu não, e a voz dela falhou, engasgada pelo choro. Ele não repetiu. Apenas estendeu a mão, firme, mas sem brutalidade. Não havia exigência em seu gesto, apenas certeza. Por um instante, ela hesitou. A vergonha lhe dizia para recusar, para fugir e esconder-se. Mas havia algo naquele homem que a deteve, os olhos. Não eram olhos de julgamento, tampouco de pena. Eram olhos de alguém que conhecia a dor por dentro. Com um gesto calmo, o rancheiro a ajudou a levantar-se. Ela cambaleou, mas ele a sustentou com firmeza. Depois, retirou o poncho de lã escura de seus ombros e o colocou sobre a cabeça dela, cobrindo-lhe a nudez exposta pela crueldade. O tecido pesado caiu como um escudo contra o mundo. Vamos. Disse apenas. O silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Passo após passo, caminharam juntos até onde o cavalo esperava. A cada metro, o coração dela batia como se fosse explodir. O dele permanecia sereno, mas o olhar não se desviava, sabia que atrás das cortinas, dezenas de olhos espiavam. Antes que alcançassem a cela, vozes ecoaram atrás deles. Ei! Gritou o sogro, surgindo do beco ao lado, seguido da esposa e de 2 homens. Ela não vai a lugar nenhum com você. A sogra apertava os lábios num ódio que se confundia com medo. Os 2 homens que os acompanhavam levavam as mãos às cinturas, onde repousavam coutes gastos pelo uso. O rancheiro não se virou de imediato. Colocou primeiro a moça ao lado do cavalo, garantindo que ela estivesse coberta pelo poncho. Só então se voltou, e o silêncio que trouxe consigo fez os rivais hesitarem. Seu olhar era de aço, e embora sua mão não estivesse na arma, todos sabiam que podia estar em um piscar de olhos. A fama de pistoleiro que carregava ainda ecoava pelos desertos, mesmo que os anos de reclusão no rancho o tivessem afastado das disputas. Não me obriguem a repetir. Disse, baixo, mas cada sílaba cortou o ar como se fosse um tiro. Um dos homens que acompanhava o sogro deu um passo à frente, mas recuou quando o rancheiro simplesmente ergueu o queixo. Havia algo em sua postura que falava mais alto do que qualquer ameaça, a certeza de que, se o primeiro disparo fosse dado, ninguém ali sairia inteiro. O sogro rangeu os dentes, tomado pela fúria e pelo orgulho ferido. Queria avançar, queria arrancar a nora de volta pela força, mas a mão dele tremia. Conhecia a reputação daquele homem. Diziam que já havia enfrentado 3 homens armados sozinho, e saíra vivo. Diziam que o próprio xerife evitava cruzar com ele. A sogra tentou falar, mas a voz dela morreu diante do silêncio do rancheiro. Não havia nada a ser dito. Com calma, ele girou o corpo e ergueu a moça para a sela. O cavalo relinchou baixo, como se sentisse a tensão. Depois montou atrás dela, segurando as rédeas com a segurança de quem dominava não só o animal, mas também o rumo da situação. Antes de partir, lançou um último olhar ao grupo parado no meio da rua. Não era um desafio aberto, mas uma promessa silenciosa: se viessem atrás, encontrariam pólvora e sangue. O rancheiro não precisava dizer mais nada. O próprio silêncio falava por ele. Com um puxão firme, o cavalo começou a andar. O som dos cascos se afastando ecoou pela rua deserta, levando consigo a jovem encoberta pelo poncho. E cada batida no chão era como um aviso ao vilarejo: aquela história ainda não havia terminado. Lá atrás, os sogros observavam impotentes. Sabiam que não poderiam engolir aquela afronta. O orgulho da família fora rasgado em praça pública. Não descansariam até lavar com sangue a desonra que acreditavam ter sofrido. O narrador descreveu o momento como o acender de um pavio. Nada havia explodido ainda, mas a chama já corria veloz em direção ao barril de pólvora. E todos sabiam, quando chegasse ao fim, não haveria como apagar.
O rancho ficava afastado, isolado no coração da planície. Não havia vizinhos por léguas, apenas o vento, que varria a terra seca como se fosse o dono do lugar. As cercas estalavam à noite, as corujas piavam sobre os postes, e a lua lançava sua claridade fria sobre o campo silencioso. Ali, a solidão não era visitante, era moradora antiga. Foi nesse cenário que a jovem encontrou abrigo. Depois da longa cavalgada, o rancheiro desmontou e a ajudou a descer. Ela quase não tinha forças nas pernas. Caminhou devagar até a porta da casa de madeira, pequena, mas firme contra as intempéries. O rancheiro abriu a porta e deixou que ela entrasse primeiro. O interior era simples, mesa de pinho, 2 cadeiras, um fogão a lenha, uma cama no canto. Nada de luxo, nada de conforto além do necessário. Era um lar forjado pelo silêncio de um homem que já não esperava a companhia. Ela se sentou devagar, ainda com o poncho sobre a cabeça, como quem teme ser vista. O rancheiro não disse palavra. Apenas acendeu a lamparina, colocou uma chaleira no fogo e pegou um pedaço de pão duro guardado em uma caixa de madeira. Colocou diante dela, junto de um copo d'água fresca retirada do poço. Foi esse gesto simples que quebrou o gelo. Ela segurou o copo com as 2 mãos, como se fosse tesouro. O silêncio pesava, mas o rancheiro não parecia incomodado. Ele se movia devagar, tranquilo, como quem sabia que as palavras eram menos importantes que a presença. Quando finalmente ela ergueu o olhar, encontrou os olhos dele fixos na chama da lamparina. Não parecia esperar nada dela, nem agradecimento, nem explicação. Apenas estava ali. Por que fez isso? A voz dela soou baixa, quase um sussurro. O rancheiro demorou a responder. Pegou seu chapéu, colocou-o sobre a mesa e passou a mão pelo rosto marcado pelo sol e pela poeira. Porque já sei o que é perder tudo. Disse, por fim. Nada mais foi acrescentado. Mas naquela frase cabia uma vida inteira. Ela entendeu, sem precisar de detalhes, que a dor dele não era menor que a dela. As conversas entre os dois, nos dias que se seguiram, foram curtas. Algumas palavras trocadas durante o preparo de uma refeição, ou no recolher dos animais ao entardecer. Ele nunca fazia perguntas que a ferissem, oferecia apenas silêncio, companhia e pequenos cuidados. Um cobertor dobrado com atenção. Um caneco de café passado na hora certa. A sombra do poncho quando o sol castigava. Ainda assim, por trás daquela calma, crescia uma tempestade. Longe dali, na cidade, os sogros não aceitavam o golpe sofrido. O velho não engolia a afronta. Na mesa de sua casa, reunia parentes e homens de confiança, jurando que o rancheiro havia roubado sua honra diante de todos. A esposa reforçava o ódio, inflamando ainda mais a ferida. Não bastava recuperar a jovem, era preciso punir aquele que ousara desafiá-los. Em pouco tempo, a notícia correu pelos arredores. Cavaleiros foram convocados, homens armados com rifles e coltes. Não era apenas vingança, era uma questão de poder. Se deixassem passar, seriam vistos como fracos. E no oeste, fraqueza era convite à morte. Enquanto o plano de vingança se formava, no rancho a vida corria em falso silêncio. A jovem, aos poucos, encontrava respiro na rotina simples. Mas dentro dela, o espelho da vergonha ainda refletia cada detalhe da humilhação. Ao tocar a cabeça raspada, sentia o peso da marca que nunca se apagaria. Certa noite, sentada na varanda, ela olhou para o horizonte e disse, quase sem perceber que falava em voz alta: "Nunca vou ser a mesma." O rancheiro estava ao lado, limpando a cela. Parou por um instante, olhou para o céu estrelado e respondeu: "Ninguém volta a ser. Mas a gente aprende a viver diferente." Ela não respondeu, mas aquelas palavras ficaram dentro dela, ecoando como promessa. Foi então que o silêncio da noite se rompeu. Ao longe, um som surdo de cascos começou a crescer. O rancheiro ergueu a cabeça de imediato, os ouvidos treinados reconhecendo o perigo antes mesmo de vê-lo. A jovem se levantou, assustada. "O que é isso?" Ele não disse nada. Levantou-se devagar, entrou na casa e voltou com o rifle carregado. O barulho metálico do mecanismo sendo armado ecoou mais alto que qualquer resposta. No horizonte, pontos de fogo surgiram. Tochas. Um grupo avançava em direção ao rancho, cortando a escuridão como uma linha de vingança.
O som dos cascos era agora um trovão sobre a terra seca. A jovem sentiu o coração disparar. O rancheiro caminhou até a varanda e parou firme, rifle em punho. Não havia medo em sua postura, apenas a mesma serenidade fria de quem sabia que aquela hora chegaria. A tempestade prometida finalmente estava batendo à porta. A noite se iluminou de tochas. Os cavaleiros avançavam em fila, o barulho dos cascos misturado ao tinir das armas. O rancho, pequeno e solitário, parecia um ponto frágil diante daquela onda de fogo que se aproximava. O vento carregava fagulhas e o cheiro de pólvora prestes a ser acesa. O rancheiro saiu para a varanda. O rifle descansava firme em suas mãos, e a sombra do chapéu escondia metade do rosto. Atrás dele, dentro da casa, a jovem observava com os olhos arregalados, o coração disparado. Os cavaleiros cercaram o rancho. O sogro se adiantou, a voz carregada de ódio. Entregue-a. Ela não lhe pertence. O que fez foi um insulto à nossa família, e vamos acertar isso agora. O rancheiro não se moveu. Apoiou o rifle contra o peito e respondeu com voz grave, baixa, mas que ecoou como trovão. Ela não vai a lugar nenhum. Um burburinho correu pelo grupo. Alguns homens giraram os rifles nos dedos, outros puxaram as rédeas dos cavalos nervosos. A tensão se adensava como nuvem antes da chuva. Não brinque comigo, homem! Gritou o sogro, cuspindo no chão. Está sozinho contra todos nós. O rancheiro respirou fundo, os olhos fixos nos inimigos. Então disse: já estive sozinho contra o mundo antes. E sobrevivi. O silêncio que se seguiu era quase insuportável. Até o vento pareceu parar, esperando o primeiro movimento. E ele veio. Um disparo cortou a noite. Ninguém sabia quem atirara primeiro, mas em segundos a escuridão foi rasgada pelo clarão das armas. Os cavalos relinchavam, a poeira se levantava, e o rancho se tornou palco de guerra. O rancheiro disparava com precisão fria. Cada tiro ecoava como sentença. 2 homens tombaram antes mesmo de chegarem perto. Ele recarregava rápido, os movimentos firmes, mas um dos tiros inimigos lhe acertou o ombro. O corpo cambaleou, mas ele não caiu. Apertou os dentes, segurou o sangue com a manga e continuou atirando. A jovem, de dentro da casa, tentava ajudar, carregava cartuchos, trazia água, segurava a porta contra os que tentavam invadi-la. O coração dela batia como tambor, mas havia algo novo em seus olhos, não era apenas medo, era também coragem nascida da necessidade. O fogo das tochas iluminava a poeira suspensa, criando sombras que dançavam como espectros. Os gritos se misturavam ao cheiro de pólvora e suor. A cada avanço, o rancheiro se erguia mais firme, mesmo ferido, como se a própria terra o sustentasse. Finalmente, após longos minutos que pareceram horas, os inimigos começaram a recuar. A determinação do rancheiro pesava mais que o número deles. Um a um, foram se afastando, arrastando os feridos, deixando para trás o orgulho esmagado. O sogro, ofegante, ainda tentou resistir, mas encontrou apenas o silêncio mortal do rifle apontado para ele. Por um instante, seus olhos cruzaram os do rancheiro e entenderam a mensagem: qualquer passo adiante seria seu último. Então, derrotado, puxou as rédeas e sumiu na noite com o resto dos homens. O rancho ficou em silêncio outra vez. O vento voltou a soprar, carregando consigo a fumaça e o eco dos tiros. A jovem saiu devagar, os pés descalços tocando a poeira manchada de sangue. Aproximou-se do rancheiro, que cambaleava pelo ferimento. Quando ele quase caiu, ela o segurou pelas mãos. E ali, na varanda marcada pelo combate, ficaram lado a lado, 2 sobreviventes, unidos não pelo destino, mas pela escolha de resistir. O narrador descreveu a aurora que surgia no horizonte, tingindo o céu de laranja. A luz revelava não apenas o rosto cansado do rancheiro, mas também a esperança renascida nos olhos da jovem. Ambos carregavam cicatrizes, algumas visíveis, outras gravadas na alma, mas já não estavam sozinhos. No oeste, a dignidade muitas vezes custava mais caro que a própria vida. E naquela noite, a humilhação não venceu. Venceu a coragem de um homem que ousou dizer: você vai comigo e enfrentar o mundo inteiro. Se esta história mexeu com você, deixe seu comentário, compartilhe sua opinião e não se esqueça de se inscrever.
Cada história do Velho Oeste guarda uma lição. Às vezes, um único gesto de coragem pode mudar para sempre o destino de quem já havia perdido tudo.